Fala galera, estamos aqui mais uma vez para a nossa aulinha de Química. Hoje nós vamos falar sobre a nossa função inorgânica dos óxidos. Lembrando que você já viu ácidos e bases, agora a gente fala sobre os óxidos, que é a terceira e penúltima função inorgânica. A última que a gente vai ver é a parte dos sais. E o que vai ser um óxido? Como é que a gente caracteriza um óxido? Óxido é sempre aquele que ele obrigatoriamente é binário. E aí, quando eu falo binário, significa que ele só tem dois elementos, obrigatoriamente, tá? Então, já fica muito atento a isso. Só pode ter dois elementos. Ah, tem 3 elementos, pode ser um óxido? Não, tá? Obrigatoriamente só tem 2 elementos. E, além disso, um deles tem que ser o oxigênio e, mais do que isso, ele tem que ser o mais eletronegativo. Até para te adiantar, 99% das vezes, o oxigênio é o mais eletronegativo. Só existe um elemento que é mais eletronegativo que o oxigênio, que esse elemento é o flúor. Só que o flúor normalmente não se liga ao oxigênio e se eles se ligarem vai ser uma outra função. Porém, para a gente aqui o que importa é isso. Então, olhou que um dos elementos é o oxigênio e 99% das vezes ele vai ser o mais eletronegativo, então nós teremos um óxido, ok? Para a gente montar a fórmula geral de um óxido, eu peguei aqui que tem um elemento A qualquer, beleza? Não sei quem é o elemento. Uma carga mais X, ou seja, um NOx dele é mais X, um valor qualquer, ele é um cátion, certo? E tem um oxigênio que tem a carga menos 2. Lembra sempre que você precisa ter um elemento de carga positiva e um elemento de carga negativa, né? Tem que ter o cátion e tem que ter o ânion também. Então, no caso, esse elemento A genérico é o nosso cátion e o oxigênio é o ânion. Bom, quando a gente vai montar a fórmula de qualquer elemento, a gente faz o quê? Aquele cruzamento das cargas, lembra disso? Então, esse númerozinho vinha para cá e esse X ia para lá. Então, ficaria como uma fórmula geral, assim, ó, A2OX. Essa daqui vai ser a nossa fórmula geral, tá? É claro que, se você reparar, esse 2, ele pode não estar aparecendo em outras situações porque ele simplificou pela quantidade que você tinha dos átomos. É igual na matemática, quando você tem, sei lá, uma fração 2/4, você simplifica para 1/2. É a mesma ideia aqui, tá? Se a gente puder simplificar esse 2 com esse valor do x aqui, que vai depender da situação, você pode simplificar, e aí esse 2 acaba desaparecendo. Além disso, repara também que quando eu desci essas cargas, eu não coloquei os sinais, melhor dizendo, só coloquei os números. E isso é extremamente importante porque aqui embaixo são números que representam quantidades. Não existe quantidades negativas para átomo. Por exemplo, aqui na minha mão tem 3 pilôs, não são menos 3 pilôs, correto? Então, quando você faz esse cruzamento das cargas, o númerozinho que fica embaixo é para indicar, esse número é para indicar uma quantidade, não existe quantidade negativa. Tá claro isso? Então, só coloca os números. Show de bola? Essa é a fórmula geral. O A pode ser um elemento qualquer e esse X uma carga qualquer daquele elemento. Ok? Essa é a definição do que a gente vai trabalhar. A gente vai basicamente usar 3 pilares para a nossa aula de hoje. A definição, a classificação e, por fim, a nomenclatura. Okay? E durante a aula eu vou dando alguns exemplos de situações no nosso dia que a gente usa essas substâncias. Show de bola? Bom, o primeiro óxido que nós vamos falar é o óxido básico. Ele, obrigatoriamente, esse elemento A tem que ser um metal de inox mais 1 ou mais 2, tá? Aqui eu coloquei mais 1 e mais 2, mas o certo seria falar que mais 1 ou mais 2, tá? Então eu vou pegar um metal, obrigatoriamente tem que ser um metal. Ah, Rafa, mas se for um ametal? Esquece, ele não é básico, ele vai ser uma outra classificação que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas ele tem que ser obrigatoriamente um metal, e além de metal, ele tem que ser obrigatoriamente com algum desses 2 NOx. Não pode ser diferente disso. Show de bola? Então, tem um desses 2 NOx aqui. Coloquei 2 exemplos para você para te mostrar situações desses óxidos. Por exemplo, esse cara daqui, esse nosso primeiro óxido, que é o óxido de sódio. Primeiro, como é que eu sei que eles podem ser óxidos básicos? Porque eles possuem metais, certo?
tem que ser obrigatoriamente um metal. Se algum dos dois fosse a metal, eu nem colocaria aqui, porque ele não seguiria a nossa regra. Agora, a gente precisa também ver, além dele ser um metal, qual é o NOx desse metal, correto? Repara aqui comigo, ó. O oxigênio, a gente já conhece que vale -2, não é verdade? Tá até aqui em cima. Agora, quanto tem que ser o sódio e o cálcio para que a gente possa dizer que eles são óxidos básicos? Se você lembrar lá da aulinha de NOx, foram algumas aulas atrás, o NOx do sódio e do cálcio são fixos, porque eles são respectivamente das famílias 1A e 2A, certo? Então o sódio aqui, que é da família 1A, a carga dele, ó, é +1 e a do cálcio é +2. Quer ver como bate certinho? Aqui, ó, 2 vezes +1 tá dando +2. Quando você soma com -2, tá dando 0. Sempre, qualquer molécula, a soma das cargas positivas com as cargas negativas tem que dar 0, ok? Não pode dar mais do que isso, nem valor menor do que 0. Show de bola? Então, por isso que tem que ser +1 só, justamente para poder igualar as cargas e dar 0 no final das contas. Mesma coisa aqui. +2 com -2, deu 0 também. Logo, esses dois, como são metais e possuem os NOx +1 e +2, podem sim ser classificados como óxidos básicos. Belezinha? Show? Esse daqui, nosso óxido de cálcio, também recebe o nome de cal, né? Literalmente como está escrito aqui, mas cal com L, ou cal virgem, é muito usado para fazer calagem do solo. Correção da acidez do solo, você consegue fazer com essa substância aqui. Beleza? E se for dissolvido em água, formando a base dele, você consegue usar para outras funções. Não sei se você já reparou algumas vezes que você vê algumas árvores que estão pintadas de branco. Aquilo ali não é para ficar bonito. É uma solução, é uma mistura desse óxido com água e a gente coloca ali, a gente pinta para ajudar a proteger a árvore de micro-organismos, né, de fungos, essas coisas que possam acabar matando aquela árvore. Tá? Então, ela tem um propósito, é para salvar aquela árvore. Beleza? Outro ponto importante sobre os óxidos básicos é falar que quando eles reagem com água, eles formam bases. Bases que já foi uma função que você já aprendeu um tempinho atrás. Então, se eu pegar esse óxido de lítio aqui, Li2O, primeiro, como é que eu sei que ele é um óxido básico? Ó, aqui o oxigênio tem um NOx -2 e o lítio tem um NOx +1. É a mesma ideia aqui que a gente usou para o óxido de sódio. Ó, 2 vezes +1 está dando +2, que quando soma com -2 está dando 0, tá? Então, o óxido, quando reagiu com a água, formou uma base. E como eu sei que isso é uma base? Olha aqui, ó. Não tem a hidroxila? Um dos principais pontos que a gente usava para dizer que era uma base era falar possuir a hidroxila ou terminar com o OH, tá? Então, se a nossa molécula termina com o OH, eu posso te afirmar que isso é uma base, ok? Assim como se ele começar com hidrogênio, com exceção da água, a gente pode falar que ele é um óxido também, ok? Mentira. No caso aqui, a gente tem um óxido, né, o H2O, 2 elementos, e um deles é o oxigênio, e aí, tirando a água, qualquer outro elemento, qualquer outra substância que comece com hidrogênio, a gente fala que ele é um ácido, que é o que a gente vai ver aqui no próximo exemplo. Belezinha? Show de bola até aqui? Tranquilo? Então, essa é a nossa primeira classificação. A parte dos óxidos é a parte que a gente mais vai ter classificações para fazer. A gente tem inúmeras classificações que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Show? Vamos lá. Segundo que a gente vai falar é o óxido ácido, também chamado de anidrido. Então, se você olhar o termo anidrido, é a mesma coisa que falar que ele é um óxido ácido, tá? São sinônimos. É até mais comum a gente usar o termo anidrido, ok? Como é que ele pode ser caracterizado? Como é que ele pode ser formado? Assim como antes tinha que ser um metal de NOx +1 ou +2, aqui ele tem que ser um metal, de novo, de NOx +5, +6 ou +7, ou, né, ou algum ametal. E aí, se for um ametal, independe qual é o NOx dele. Pode ser um NOx +1, +2, enfim. Ametais normalmente tem NOx de +4 para cima, tá? Então, ametais como um todo, independente do seu NOx, serão considerados anidridos, ok? Coloquei aqui alguns exemplos para você. Por exemplo, começando por esse daqui de manganês, se a gente for calcular aqui os NOx, olha só,
o oxigênio é menos 2, não é verdade? Então, olha aqui. 7 vezes menos 2 não está dando menos 14? Ou seja, não são 14 cargas negativas, não é verdade? Tá? Então, se eu tenho 14 cargas negativas, eu preciso agora de 14 cargas positivas, para que tudo zere, iguale e fique bonitinho e siga a regra certa, correto? Então, repara, 14 cargas negativas, então eu preciso de 14 cargas positivas também. E aí, se eu tenho 2 átomos de manganês, significa que cada um deles é mais 7. Se você não consegue fazer assim direto de cabeça, você pode montar. Seria mais ou menos assim, ó, um esboço. O manganês é o que você quer descobrir, ó. Então seria 2x porque são 2 dele, certo? Mais 7 vezes o menos 2, porque são 7 oxigênios. Tudo isso igual a 0. Ah, por que tem que igualar a 0? Porque toda molécula, a regra é que a soma das cargas positivas e negativas tem que ser 0, para que seja uma molécula neutra, tá? Ela fala que ela é eletricamente neutra. Então, se eu tenho 10 cargas positivas, preciso de 10 negativas e vice-versa, ok? Fazendo essas contas aqui, você vai achar que esse x é igual a mais 7, tá? Então, por isso que deu aqui mais 7, ok? Se não consegue fazer de cabeça, faz a continha, você vai chegar na mesma resposta, ok? Então, ó, ele é um metal de inox mais 7. Ó, metal de inox mais 7. Então, ele é um óxido ácido sim, ok? Mesma coisa para cá, ó. Oxigênio menos 2. Então, 3 vezes menos 2 está dando menos 6. 6 cargas negativas. Então, eu preciso de 6 cargas positivas também. Como eu só tenho um átomo de cromo, então eu já sei que ele é mais 6. Tá? Se você não consegue fazer de cabeça, só fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Chama esse cara de x, 3 vezes menos 2 igual a 0, vai dar o mesmo resultado. Tá bom? De novo, ó, metal de inox mais 6. Então, ele é um óxido ácido. Por fim, esse cara daqui, aí toma cuidado. Porque se a gente fizer as contas nesse, vai dar mais 4. Aí você pensaria, poxa, Rafa, mas ele é mais 4, ele não pode ser considerado um óxido ácido. Em parte faz sentido. Porém, esse carinha daqui, ele é um ametal. E eu não acabei de te mostrar que ametais também são óxidos ácidos, independente de qual vai ser o seu NOx, não é verdade? Então, você tem que tomar cuidado somente com o metal. O metal você tem que se policiar e saber qual é o NOx dele, porque NOxes diferentes te darão classificações diferentes, te darão óxidos diferentes. Porém, se ele for um ametal, tanto faz o seu NOx, ele vai ser um óxido ácido ou anidrito, ok? E assim como o óxido básico reagia com água formando base, aqui ele reage também com água formando um ácido, né? Olha só, o enxofre, de novo, ele é um ametal. Então, se ele é um ametal, eu já sei que ele é um óxido ácido, eu já sei que ele é um anidrito, não preciso nem calcular o NOx dele, tá? Se você até quiser aqui, daria mais 6, mas nem precisaria, tá? Agora, eu sei que ele vai formar um ácido. Olha aqui, ó. Começa com hidrogênio. E se ele começa com hidrogênio e não é a água, ele é um ácido, tá? Esse, mais especificamente, é o ácido sulfúrico, um dos principais causadores da chuva ácida. Assim como o CO2 aqui é um dos principais causadores do efeito estufa, do aquecimento global. Então você vê que vários óxidos estão presentes na nossa vida. Esse óxido aqui é o que vai gerar a chuva ácida e assim por diante. Beleza? Tranquilinho isso daqui? Alguma dúvida? Show? Então, primeiro esses dois óxidos são os que a gente vai ver. Agora, a gente vai seguir e começar a falar de outros óxidos. Então, vou apagar aqui esse meu primeiro quadro e nós vamos para o próximo. Nossa terceira classificação aqui, o terceiro óxido que nós vamos falar na nossa aulinha de hoje. Olha só, então colocar aqui, ó, letra C. Na nossa letra C, nós vamos falar do óxido anfótero. Antes de eu te explicar o que significaria o termo anfótero, vamos só dizer como que ele pode ser formado. Então aqui, ó, ele vai ser formado por metais
de NOx mais 3 ou mais 4, né? E o zinco, tá? Toma muito cuidado. Aqui tem uma pegadinha. O zinco, ele tem um NOx mais 2. Então, em teoria, ele deveria ser um óxido básico, que foi a primeira classificação que nós falamos. Porém, ele tem características anfóteras, tá? Ou seja, significa que ele não se encaixa dentro dos óxidos básicos, e sim dentro dos óxidos anfóteros. Então, toma cuidado com essa pegadinha, tá? Se aparecer em alguma questão, coisa assim do gênero, o óxido com o zinco, saiba que ele é anfótero e não básico, ok? Alguns exemplos aqui para te mostrar. Olha só aqui comigo. O próprio óxido de zinco, que eu já te mostrei, certo? E o óxido de alumínio. Como é que eu sei que esse óxido de alumínio ele é de fato anfótero? Primeiro, ele é um metal, tá? Então, se ele é um metal, já é um bom indício de que ele vai ser um óxido anfótero ou óxido básico, tá? Agora, se ele é um metal, eu preciso calcular o seu NOx para definir a sua classificação, tá? Olha aqui, ó, menos 2, tá? O oxigênio vale menos 2. E quando que teria que ser o alumínio? Vou fazer a continha do lado aqui para te mostrar, ó. Como são 2 oxigênios, ou tipo, melhor, são 2 alumínios, seria 2 vezes X. Agora, eu tenho 3 oxigênios, então 3 vezes o menos 2, e tudo isso igual a 0, porque toda molécula parte do pressuposto que a sua soma vai dar 0. E aí, esse X aqui vai ser igual a mais 3. Então, o NOx do meu alumínio é mais 3. E olha só que interessante, eu não precisaria nem ter calculado o NOx dele, porque o alumínio tem um NOx fixo. Ele sempre vale mais 3. Eu não preciso fazer diferente, ele sempre vai ter esse mesmo valor. Tranquilo? Show? Então, a carga aqui dele é mais 3. Então, ele se encaixa dentro dos óxidos anfóteros. É um metal de NOx mais 3. Ok? Agora, para o nosso segundo ponto dos óxidos anfóteros, e aí agora sim eu preciso te explicar o que significa anfótero. O termo anfótero significa, vou te dar uma situação para ficar mais claro, o termo anfi. Se você já deve ter ouvido quando a gente falou de anfíbio, né? Você já deve ter visto o termo anfíbio. Anfíbio significa aquele que vive tanto na terra quanto no mar. Então, o termo anfi significa dupla característica, né? Então, o anfótero vai ser aquele que pode reagir tanto como ácido ou como base. Aqui, a gente viu forma ácido, forma base reagindo com água. Esses óxidos aqui, eles não reagem com a água, porém, eles reagem como ácido ou como uma base, dependendo da situação que você está analisando, tá? Então, vamos colocar isso aqui que eu vou te mostrar um exemplo. Então, ó, eles reagem, tá, como ácido ou base. Vai depender única e exclusivamente da situação. E como é que eu sei se ele vai ser ácido ou base? Bom, vou te mostrar aqui, ó. Uma reação que você vai ver na próxima aula, mas você já deve ter ouvido falar, é a reação de neutralização, ou seja, ácido mais base forma sal e água, correto? Então, como é que eu sei se ele vai reagir como ácido ou como base? Depende de com quem ele vai reagir. Se já tem uma base, esse óxido vai agir como ácido. Se já tem um ácido, ele vai agir como base. Repara aqui comigo, ó. Vou pegar o mesmo óxido de alumínio e botar ele para reagir com o hidróxido de sódio. Repara, por ele ter o OH, eu já sei que ele é uma base. Então, se ele é uma base e a reação é ácido mais base, obrigatoriamente, esse óxido tem que agir como um ácido. Ele não é um ácido na sua essência, mas ele tem características ácidas nessa situação, ok? Assim como, se eu pegar o mesmo óxido de alumínio, certo? Tá? Se eu pegar o mesmo óxido de alumínio e agora reagir diferente, ó, óxido de alumínio, só que agora eu vou colocar ele para reagir com o HCl. Ó, por ele começar com hidrogênio, eu já posso te afirmar que ele,
que ele vai ser um ácido. Eu já posso te afirmar ó, que ele vai ser um ácido. Por quê? Porque ele começa com hidrogênio. Então, se a reação, de novo, é ácido mais base e já tem o ácido, então esse meu óxido aqui vai reagir como base. Tá claro isso? Então, o anfótoro ele tem essa dupla personalidade, essa dupla característica. Ele pode reagir como ácido ou como base, dependendo da situação. Show de bola? Tranquilo? Aqui, então, só para montar o produto rapidamente, seria ó, NaAlO2 mais água e aqui AlCl3 mais água. O importante aqui não é nem você saber quem são os produtos formados, eu só queria te mostrar que ele pode reagir como ácido ou como base, dependendo da situação. Beleza? Tá? Aqui não está nem balanceado, mas de novo, é só para te exemplificar como que seria a situação. Show? Então, esse é o nosso terceiro óxido que nós vamos falar, que é o óxido anfótoro. Tá? Então, a gente já falou de basicamente 3, que são os que dependem de metais. Então, se ele for um metal de inox mais 1 ou mais 2, ele vai ser um óxido básico. Se ele for um metal de inox mais 3 ou mais 4, ele vai ser anfótoro. Se ele for com inox acima disso, mais 5, mais 6 ou mais 7, eu já sei que ele vai ser um óxido ácido ou anidrido, correto? E claro, o anidrido também pode ser um ametal. Show de bola? Esses são os 3 principais. Vou colocar aqui o quarto, que fecharia os 4 de fato, que são mais importantes aqui. E esse acaba sendo um dos mais tranquilos que nós vamos falar aqui. Outra coisa que é importante, a título de exemplificação, esse óxido de alumínio é devido a ele, após processos industriais, que a gente forma o alumínio que a gente usa nas janelas, né, para fazer essa lateral que tem dos quadros nas salas e tudo mais. Então, o alumínio que a gente usa, a gente não encontra ele puro na natureza. A gente precisa pegar primeiro esse óxido de alumínio e tratar ele na indústria para que consiga extrair e deixar ele puro. Show? Bom, seguindo aqui, nosso quarto óxido vai ser o óxido neutro. O que é o óxido neutro? Ele é uma classificação, e o próprio termo já diz, ele é neutro ou indiferente, como alguns chamam também, significa que ele não reage, tá? Ele não vai reagir com ninguém. Então, vamos colocar aqui, ó, ele não reage com água, base ou ácido, tá? Ele não reage com nenhum desses 3. A água a gente já viu que o óxido básico e ácido reagem formando bases e ácidos. O ácido mesmo e a base reagem com os anidridos. Agora, o óxido neutro não reage com nenhum deles, tá? E são só 4. Aqui, a gente não precisa ficar se prendendo a saber, ele é metal, ele é ametal, ele tem inox X, Y, Z, não importa. Só existem 4, que são esses daqui, ó. H2O, NO, CO e N2O, tá? Existe uma discussão se esse óxido aqui, no caso, a água, seria considerado um óxido neutro, ou se ele não seria considerado um óxido neutro, se ele seria considerado um outro tipo de óxido, enfim. Mas esses daqui são os principais óxidos neutros que nós temos. Os mais importantes, que mais aparecem em provas, essas coisas, são os outros 3 aqui, tá? Esses carinhas daqui são os mais importantes. E aí toma muito cuidado, por quê? Porque eles são ametais, certo? Só que a gente já não viu que os óxidos ácidos, ou seja, os anidridos, eles não podiam ser feitos por ametais também? Então a gente tem que tomar cuidado, porque o ametal a gente não estava analisando o NOx dele, a gente estava analisando somente, se ele é ametal, já sei que ele é óxido ácido. Aqui você tem que tomar cuidado, que são só esses 3. Tirando esses 3 aqui que são ametais, quaisquer outros óxidos
também com metais, serão considerados anidridos. Mas preste muita atenção. Vou fazer um rascunho aqui e já vou apagar. Se fosse assim, ó, CO2 é muito parecido com CO. Então você poderia falar assim, ah, beleza, CO ele é um óxido ácido, ele é um anidrido. E não é. Porque CO é diferente de CO2. A quantidade de átomos é diferente. Por mais que os elementos sejam os mesmos, mas a quantidade de átomos é diferente. Por consequência, serão óxidos também diferentes. Tá claro isso? Então, preste bastante atenção que esses aqui são os 3 principais óxidos que nós temos. Show de bola? Então, esses aqui são os 4 principais óxidos que nós temos. Existem outros também que eu vou te mostrar rapidamente, tá? Porque são menos importantes. Esses aqui são o grande grupo dos 4 principais. Show de bola? Então, vamos aqui para a letra E, rapidinho. É o óxido duplo, misto ou salino. Você pode usar esses 3 termos. E o que é o óxido duplo, misto ou salino? Ele vai ser sempre a junção de 2 óxidos do mesmo elemento, tá? Do mesmo elemento. Ele tem uma fórmula geral também, que a gente pode colocar aqui, Ele vai ser sempre X3, tá? X3O4. Lembrando que X é um elemento genérico qualquer, tá bom? Essa daqui é a nossa fórmula geral. Então, um exemplo aqui para ficar claro. Se eu pegar assim, Fe3O4, repara, não bate exatamente com o padrão que a gente usou, que é algum elemento 3O4? Então, isso aqui, essa regrinha serve bem. Alguns falam também que para a gente definir que ele é um óxido duplo, misto ou salino, a gente pode falar que o NOx dele é mais 8/3, tá? Então esse elemento X teria um NOx mais 8/3. Então são várias formas de você identificar. Tem X3O4, NOx mais 8/3, é a junção de 2 óxidos, enfim, todos vão te levar ao mesmo caminho. E é só para te exemplificar, no caso aqui do Fe3O4, é como se fosse a junção do FeO com o Fe2O3. Se você lembrar lá de NOx, o ferro ele tinha 2 possibilidades de NOx. Ele poderia ser mais 2 ou mais 3, que são exatamente essas 2 situações que estão aqui escritas. Nesse primeiro, ele tem um NOx mais 2, e nesse daqui, ele tem um NOx mais 3. E aí, se a gente pega esses 2 carinhas aqui e a gente somasse, 2 ferros com mais um ferro, dá 3 ferros, como está aqui. 3 oxigênios mais um oxigênio, dá 4 oxigênios. Tá? Então, esse óxido é como se fosse a junção de outros 2. Então, a gente chama de duplo misto salino. Foi? Tranquilinho isso daqui? Beleza? Então, olha só. Partindo para o próximo, para o nosso penúltimo óxido aqui que nós vamos falar, aqui já é um caso especial que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. Então, a gente finaliza esse nosso 5º óxido aqui, nós vamos para os nossos 2 últimos, que são casos especiais. Aí você precisa tomar bastante cuidado aqui, tá? Esse óxido que eu vou te mostrar agora é o que a gente chama de peróxido. E aí, o que é um peróxido? Como eu falei, é um caso especial. Aqui, ele é um caso especial, tá? Especial, em que o oxigênio tem NOx -1, tá? E aí, o normal que a gente vê dos óxidos
é o oxigênio tem o NOx-2. É o clássico, é o que a gente mais costuma ver. Mas existem situações que fogem à regra. E uma delas é essa daqui, que são os peróxidos. Os peróxidos, o oxigênio agora, ao invés de ser -2, como a gente viu em todos os casos aqui, agora ele passa a ter um NOx-1. E aí toma muito cuidado, porque não é na sua essência ter um NOx-1. O certo aqui é falar que ele tem um NOx médio, né? A média -1. Porque na verdade a gente vai ter 2 oxigênios e aí cada um deles com uma ponta vão se ligar e vão formar um NOx médio -1. Não precisa saber a definição do que seria, tá? Mas só preciso te explicar que não é o NOx exato do oxigênio que é -1. É o NOx médio entre os oxigênios que vai ficar sendo -1, tá? Vou mostrar aqui para você 2 exemplos de como que seria. O primeiro deles, que é esse daqui, e nós temos um outro que seria esse daqui. Esse primeiro carinha daqui, você já viu ele em algum momento da sua vida. Você pode não ter prestado atenção no nome nem nada do gênero, mas essa é a nossa água oxigenada, tá? Porque o nome certo dela é peróxido de hidrogênio. Essa é a nomenclatura oficial, a nomenclatura correta dessa substância. Porém, o nome comercial dela é água oxigenada. A gente até chama de água oxigenada porque se fosse só H2O, era água convencional. Como tem um oxigênio a mais, então ela é água oxigenada, tá bom? Esse daqui não tem muita aplicação no nosso dia a dia, porém, a gente tem a água oxigenada como mais importante. Show de bola? Tranquilo isso daqui? Tá? São só exemplos extras. E aí, a gente pode finalizar aqui essa parte da classificação dos nossos óxidos. E aí nós vamos agora para a nomenclatura. Lembra que eu te falei que eram 3 pontos? Era a primeira a definição, segunda a classificação e por último nós vamos falar da nomenclatura desses óxidos, tá? Então, a gente já viu como que funciona cada um deles, como a gente caracteriza cada um deles e agora a gente fecha a nomenclatura. Vamos lá? Então, vou apagar esse quadro aqui seguinte para a gente falar da nomenclatura e fechar essa aulinha. Então, vamos que vamos aqui, ó. Tá? Botar nomenclatura agora. A nomenclatura. A nomenclatura a gente vai separar em 2 grandes blocos para os óxidos. A primeira delas vai servir tanto para os óxidos básicos, tá? Os óxidos básicos e anfóteros. Os dois terão o mesmo tipo de nomenclatura, tá? Então, você pode usar, vai servir tanto para um quanto para outro. Como é que a gente vai dar a nomenclatura deles aqui? A gente pode falar que ele é óxido de, e aí o nome do metal, tá? Ou a gente pode usar óxido de, ou melhor, óxido radical do metal mais ico ou oso. Essa terminação você já usou na aula das bases e dos óxidos. Se você até reparar, lembra que eu te mostrei no início que os óxidos básicos geravam bases? A nomenclatura que você usou nas bases é exatamente a mesma nomenclatura que você vai usar para os óxidos básicos, né? A diferença é que nas bases era hidróxido de alguma coisa, aqui vai ser óxido de alguma coisa. Assim como a nomenclatura dos ácidos era ácido, sulfúrico, a gente pode ter agora o anidrido sulfúrico. Então a nomenclatura é basicamente a mesma, só vai mudar o iniciozinho, que era ácido para anidrido e hidróxido para óxido. Só isso que muda, mas a forma com que você nomeia é exatamente a mesma. Show de bola? Então, você tem essas 2 possibilidades.
Mas como que eu sei qual das duas eu vou usar, quando que eu vou usar uma, quando que eu vou usar a outra? Bom, primeiro, essa daqui é somente para quando o NOx for fixo, tá? Obrigatoriamente, o NOx do seu metal tem que ter um NOx fixo para você poder usar essa primeira nomenclatura que eu estou te apresentando. E se ele tiver um NOx variável? Aí você vai para a segunda nomenclatura, que é a que está embaixo, tá bom? Se for fixo, usa a primeira. Se for variável, aí vai para a que está embaixo, tá bom? E, além disso, tem essas terminações ico e oso. E você precisa lembrar que ico é sempre para o maior NOx, enquanto o oso é sempre para o menor NOx, tá? Não esquece isso, tatua se quiser. Ico, maior NOx, oso, sempre o menor NOx, tá? Essa é a separação que nós vamos fazer. Então, se o de cima é fixo, parte do pressuposto, então, que esse de baixo aqui vai ser para NOx variável, tanto que tem aquela terminação ico e oso. Tá claro isso? Vou te dar alguns exemplos, então, para ficar mais fácil. Olha só. Primeiro que eu vou te mostrar vai ser esse aqui, ó, MgO. Primeira coisa que eu tenho que fazer é saber se ele é um óxido básico ou um fósforo para entrar nessa nomenclatura. Eu já sei que ele é, porque é a parte que a gente está separando aqui na aula. Mas numa questão, no momento que você está lendo, você precisa saber qual é esse óxido aqui que a gente tem. Bom, calcula o NOx. Menos 2 é o oxigênio, então o magnésio tem que ser mais 2. O magnésio, assim como o cálcio, está na família 2A. Então ele tem um NOx fixo, vai sempre valer mais 2. Show de bola? Agora, então se ele é fixo, vai para essa primeira nomenclatura. Logo, ele se chama óxido de magnésio. Só isso. Agora, outras duas situações aqui para a gente fechar essa nomenclatura. Outros dois aqui, ó. Se eu pegar com o ferro agora, o ferro poderia ser, ó, FeO ou Fe2O3. Como eu já te mostrei anteriormente, nesse primeiro ele tem um NOx mais 2 e nesse segundo aqui ele tem um NOx mais 3. Aí uma situação hipotética, a gente está num laboratório e aí eu falo assim, olha, pega ali para mim o óxido de ferro. Aí você vai falar assim, tá, mas qual óxido de ferro? Porque tem duas possibilidades. Pode ser esse óxido de ferro ou esse óxido de ferro. E aí qual dos dois que eu vou usar? Qual dos dois é o correto? Bom, aí depende. Eu preciso ter um complemento que especifique qual é o óxido que eu quero estudar. Que é essa terminação aqui, ico e oso, sendo ico para o maior e oso para o menor. Então, para especificar aqui e dar o nome de cada um, ó, esse cara, esse primeirinho aqui, que tem o NOx mais 2 não é menor do que o menos 3? Então, ele é o óxido ferroso. Enquanto de baixo, em que o ferro está com seu maior NOx, ele vai ser o óxido férrico. Então, uma outra forma que a gente poderia de dar essa nomenclatura, ao invés de usar óxido ferroso e férrico, se você preferir, até uma forma um pouco mais fácil de fazer, né? Você poderia usar, na verdade, o nome e o NOx em algarismo romano, tá? Por exemplo, aqui, poderia escrever, ó, colocar um ou, né, o nome do metal mais o NOx em romano. Tá? Então, por exemplo, o óxido ferroso poderia ser de ferro 2, tá? Óxido de ferro 2. E aqui o férrico poderia ser de ferro 3, tá? Tanto faz. Você pode usar qualquer uma dessas duas nomenclaturas aqui. Fechou? Então, fixo essa daqui de cima. Se for variável, pode ser essa daqui de baixo. Ficou meio apertadinho, mas acho que dá para entender. Tá? Pode ser ferroso ou ferro 2, férrico ou ferro 3. Show de bola? Agora vamos fechar nossa aulinha de hoje, falar da última nomenclatura, que vai ser a nomenclatura para os anidridos. Tá? Então, vou colocar aqui como uma letra B da nomenclatura, é para os anidridos.
anidridos. Aqui já é um pouquinho diferente. A gente vai ter, ó, anidrido, tá? Diferente por isso aqui, começa com anidrido, não um óxido como os outros. Mas essa parte seguinte é exatamente a mesma. Então, ele pode ser anidrido radical do elemento, já que não tem metal, né? É só a metal, mais ico ou oso, certo? Ou pode ser, ó, de novo, anidrido, né? Nome do elemento, que aqui normalmente é a metal, mais, né? Mais o nox em romano, né? Em algarismo romano. Show de bola? Exemplo disso daqui para ficar claro. Se eu pegar, por exemplo, CO2. Como é que eu sei que ele vai ser um óxido ácido ou um anidrido? Ele começa com... Ele é um ametal, né? Ametais, de uma forma geral, serão óxidos ácidos, serão anidridos. Então, para dar o nome dele, seria anidrido. E aí, para saber se vai ser ico ou oso, ou seja, se a gente vai usar o maior NOx ou o menor NOx, eu vou o quê? Calcular aqui, né? Aí fica uma dica. O carbono não existe, por exemplo, esse aqui, até para complementar, seria um anidrido carbônico, tá? Anidrido carbônico. Mas não existe, por exemplo, anidrido carbonoso. Não existe. É só anidrido carbônico mesmo, certo? Então, o carbono, só existe essa possibilidade do ico, não existe outra possibilidade. Show de bola? Agora, um outro exemplo aqui, para diferenciar, se eu pegar aqui SO3, calculando aqui o NOx, seria menos 2 e mais 6. E aí, vale uma dica aqui. Anota no post-it. O maior NOx de um elemento é sempre o próprio número da sua família, né? Então, por exemplo, o enxofre, ele é da família 6A. E se ele é da família 6A, o seu maior NOx é mais 6. Assim como, por exemplo, o carbono, que é da 4A, seu maior NOx é mais 4. E assim por diante. Show de bola? Então, sempre é assim. O maior NOx é o próprio número da família. Então, mais 6 vai ser o maior NOx do enxofre. Então, o nome dele vai ser anidrido. E aí, lembra que o enxofre a gente usa o latim dele. Por exemplo, não é enxoforídrico, um negócio desse. É o sulfur, que é o seu latim. Então, vai ser o anidrido sulfúrico, que a gente viu lá que gerava a chuva ácida. Show de bola? Certinho? Uma OBS para a gente finalizar, e aí eu acabo de verdade. Só uma OBSzinha, que é a seguinte. A família 7A, a gente tem que tomar muito cuidado com a família 7A, porque ela não tem só ico e oso. Ela pode ter outros NOxes também. Ela tem mais de uma possibilidade, ou melhor, ela tem mais de 2 possibilidades. Então a gente tem que se atentar. Então, vou colocar aqui, ó, OBS. Para a família 7A, teremos 4 possibilidades. Tá? Vou só escrever ela aqui para você. Ele pode ser mais 7, que a gente vai usar per ico, ao invés de só do ico. Ele pode ser mais 5, que aí vai ser só ico, mais 3, que a gente vai usar oso, e se for mais 1, que é o menor de todos, vai ser o hipooso. Esse espacinho que eu deixei em branco é onde você encaixaria o radical. É igual esse daqui, ó, é radical mais a terminação. Só que no caso da família 7A são 4 possibilidades. Então, um exemplo, só para fechar disso daqui, vou colocar até do próprio lado aqui, ó. Se fosse
o cloro, ele poderia ser, aqui ó, poderia ser perclórico, poderia ser somente clórico, pode ser cloroso ou hipocloroso. Se aplica a todos da família 7A, só coloquei do cloro porque é o mais importante. Foi, galera? Então, é isso. Por hoje é só. A gente se vê numa próxima e tchau!